Se você usa ChatGPT para escrever copies e sente que os textos saem muito básicos ou genéricos, tem um motivo para isso. Hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar como um ajuste simples transformou os resultados que eu estava tendo com inteligência artificial e que quase ninguém faz. Inclusive, quando eu mostrei isso para algumas pessoas, clientes, mentorados, veja alguns dos feedbacks que eu recebi. Por exemplo, o Vitor, ele respondeu meu e-mail falando esse conteúdo é um golaço, e o Erasmo disse aqui no WhatsApp para mim que o e-mail chegou na hora certa, que sacada genial. É isso que eu quero compartilhar com você neste vídeo. O ponto é que a maioria das copies escritas pelas inteligências artificiais que temos por aí, ChatGPT, Claude, DeepSeek, Grok, etc., elas operam apenas nos níveis 1, 2 ou no máximo 3 do que diz respeito à sofisticação de mercado. Se você aprender a pedir para a IA escrever no nível certo, no nível 5, no nível 4, os seus textos certamente vão subir de categoria e as suas conversões também. Inclusive, aproveito para fazer aqui o convite de você entrar na minha comunidade conteúdo.org, o link está na descrição desse vídeo. Lá você pode dominar muito mais além do que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Nós falaremos ali sobre criação de conteúdo com inteligência artificial e como plugar tudo isso num sistema lucrativo. Muito bom, vamos para o cerne do conteúdo. Eu quero mostrar para você um pouco da minha experiência escrevendo copies usando inteligência artificial para diferentes níveis de sofisticação de mercado. Mas antes de entrar nisso daqui, de cada uma das copies e tudo mais, eu preciso te explicar o que é sofisticação de mercado, o que significa isso, que talvez você não conheça esse termo. Bom, esse conceito ele foi apresentado por esse cara aqui, Eugene Schwartz, um copywriter que escreveu esse magnífico livro chamado Breakthrough Advertising. Né? É um livro bem antigo, se eu não me engano, da década de 60 ou 50, e é um grande clássico do marketing de resposta direta, né? Ou de como escrever anúncios, publicidade que converte. E lá ele trouxe vários conceitos, dentre eles a questão do nível de sofisticação do mercado. Então, nesse gráfico aqui que está em inglês, mas eu vou contar para você, né, aqui explicar brevemente. A ideia não é aprofundar no conceito do nível de sofisticação, né? Você pode fazer isso depois. O ponto é como que isso é importante para tudo que você faz na internet, na criação de conteúdo, na criação de anúncios, na criação de campanhas e tudo mais, certo? Então, o ponto, né, como esse próprio gráfico traz aqui, é você encaixar a sua comunicação de acordo com o nível de sofisticação do mercado. E no conceito do Eugene, nós temos 5 níveis, sendo que o nível 1 ele é o mais básico e o nível 5 ele é o mais avançado. Mas básico e avançado em relação ao quê? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no nível 1 de sofisticação, o mercado acabou de nascer, né? Como ele coloca aqui. Então, qualquer tipo de declaração pega, porque não existe um histórico, não existe um padrão. Então, qualquer nível, declaração se aplica, né? As pessoas não estão céticas ainda. E o nível 2, o nível 3, o nível 4 e o nível 5, eles têm as suas características que eu vou falar brevemente para você, mas o principal ponto é que o nível de ceticismo do mercado vai aumentando à medida que mais players entram no mercado, mais anúncios, mais ofertas, mais propagandas são feitas e o povo vai ficando cético, vai ficando desconfiado, vai ficando com, como eu gosto de dizer, com a guarda levantada, né? A depender do estímulo que você faz, o cara tá ali pronto para se defender, não é? Então, no nível 2, ele sugere aqui fazer declarações maiores, mais interessantes do que a competição que já começa a aparecer. No nível 3, você introduz um mecanismo que ofereça uma razão lógica para sustentar a sua declaração, o seu argumento. No nível 4, você cria um mecanismo melhor ou uma versão mais aprimorada, mais atualizada do mecanismo anterior. E no nível 5, e aqui está uma forma bem resumida, né? Evidente, é um gráfico, mas o nível 5 é quando o mercado atinge o nível máximo de ceticismo
e as pessoas não acreditam mais em nenhum mecanismo, né? Então você precisa aplicar estratégias de marketing muito mais avançadas para ativar a audiência. E por que isso tudo é pertinente? Como que eu cheguei nessa ideia e tudo mais? Bom, a verdade é que no pós-pandemia, que é o momento que nós estamos, onde na pandemia as pessoas foram todas para cursos online, mentorias e tudo mais, elas ficaram ali imersas em muito conhecimento, mas não só isso, elas ficaram imersas em muita propaganda, em muita venda, em muita oferta. E é natural que muitos dos mercados hoje, dentro aqui do nosso grande mercado de infoprodutos, por assim dizer, eles estão sofisticados. Eles já não estão aqueles mercados que eram em 2020, em 2019. Como é natural, né? O mercado vai evoluindo. O ponto é que com aquela calamidade pública fez com que tudo acelerasse mais rápido. Pelo menos essa é a minha leitura. Não sei se você concorda comigo, me deixa aqui saber nos comentários o que você acha disso. O ponto é que eu vejo que muitos dos mercados que mais vendem infoprodutos, saúde, dinheiro, relacionamentos e desenvolvimento pessoal, eles foram atingindo níveis mais altos, níveis 4 ou 5 aqui de sofisticação. Há nichos e nichos, peculiaridades e peculiaridades, mas no geral o mercado, todos os mercados, na minha opinião, estão já mais para essa ponta de autoceticismo que a gente vê aqui no gráfico, certo? Então, dito isso, uma coisa me ocorreu. Eu estava escrevendo algumas copies para públicos que eu não estava habituado a escrever. Não convém aqui explicar muitos detalhes, mas eu estava mais habituado a escrever para a minha galera, né? Para as pessoas que compram marketing de conteúdo, para você que acompanha meus vídeos aqui no YouTube, né? Que querem saber ali táticas, estratégias, técnicas de marketing, branding, vendas e tudo mais. Eu já estava operando do meu jeitão padrão. E aí eu fui experimentar escrever para alguns mentorados, umas outras situações que estão em outros mercados. E eu me peguei pensando, né, buscando esse ensinamento do Eugene Schwartz de que você deve aplicar a sua comunicação, o seu marketing, de acordo com o nível de sofisticação do mercado que estará recebendo a sua mensagem. Dito de outro modo, o que esse copywriter, esse lendário copywriter, está nos recomendando é que se o seu mercado tem nível de sofisticação 1, você não deve usar um nível de sofisticação 5. Então, isso é brilhante, né? Porque a gente vê assim, a aplicação prática disso no dia a dia, a gente vê os efeitos de adequar a sua mensagem com o público, né? E só de falar isso em voz alta, assim, é muito óbvio, né? Qualquer pessoa que parou e pensou consegue perceber isso. O ponto é que, por padrão, as inteligências artificiais, elas não operam nos níveis mais altos de sofisticação. Eu não sei o motivo. Por testes meus, e você pode testar depois aí com esse olhar, você vai perceber, né, que as IAs elas costumam operar nesses níveis mais baixos, como eu anunciei logo no início desse vídeo. Elas começam a operar no nível 1, nível 2, no máximo nível 3, quando você aperta ali a IA, dá algumas direções próprias para ela e ela consegue criar copies um pouco mais sofisticadas nesse respeito, certo? Então, para a gente ver aqui como exemplo, dá uma olhada nessa copy de um produto hipotético que eu pedi para a inteligência artificial criar, que a gente vê aqui, né? Então, nível 1, produto inédito. Apresentamos a fórmula da audiência paga, um conceito revolucionário que está transformando a maneira como criadores de conteúdo constroem seu público online. Pela primeira vez, você tem acesso a um sistema que combina o poder do Instagram com estratégia de tráfego pago para criar uma máquina de crescimento contínuo. Então você veja, hoje, o mercado no qual esse produto está inserido, esse produto hipotético está inserido, ele não vai responder bem para esse tipo de mensagem. Porque não há novidade nenhuma do que foi dito no primeiro parágrafo. Veja, pela primeira vez você vai ter um acesso a um sistema que combina o poder do Instagram com estratégia de tráfego pago para criar uma máquina de crescimento contínuo. Tipo, muita gente já usou essas ideias para resolver o problema que esse produto está se dispondo.
Diferente de tudo que você conhece sobre marketing digital, a fórmula da audiência paga não depende de sorte, algoritmos imprevisíveis ou anos de trabalho árduo em conteúdo orgânico. É um método estruturado que transforma pequenos investimentos em resultados visíveis desde o primeiro dia. O conceito é simples. Em vez de esperar que as pessoas encontrem seu conteúdo por acaso, você pode criar um fluxo constante de audiência qualificada diretamente para suas mensagens mais importantes. Imagine poder escolher exatamente quem verá seu conteúdo e quando. Por apenas R$ 997, você terá acesso a um curso completo, materiais complementares e um grupo de suporte dedicado a transformar sua presença online. A fórmula de audiência paga é mais que um curso, é uma nova categoria de crescimento digital que pode transformar completamente sua realidade como criador de conteúdo. Esta é a primeira vez que esse conceito é apresentado de forma tão acessível, estruturada para criadores de conteúdo, mentores e prestadores de serviços que desejam crescer sem depender exclusivamente do alcance orgânico. Então você veja, é um texto básico, genérico e no geral, assim, nem é tão ruim, tá? Nem é tão ruim, por quê? Porque quando eu fiz esse texto, eu queria criar o experimento e eu pedi para ele atuar como um redator que conhecesse as ideias, as técnicas do Eugene Schwartz. Então você vê, mesmo sendo um nível 1 básico, ele já tem alguns critérios aqui, já tem alguns elementos que são interessantes, né? Que quem não sabe escrever nada, porra, tem isso daqui e já consegue muita coisa, né? Já é melhor do que muita gente escrevendo. Esse é meu ponto. Mas, de algum modo, ele faz declarações aqui que, porra, alguém que já está mais cético já vai desconfiar dessas declarações, certo? Então, esse foi copy nível 1. E, no geral, eu vejo que as IAs, elas operam desse modo. E, um ponto importante sobre os textos que eu produzi aqui com a IA para esse vídeo. São textos bem simples, eu pedi para a IA, né? Eu posso até compartilhar aqui com você. Cadê aqui o... Eu pedi aqui para o ChatGPT me ajudar nesse processo, né? Aqui o contexto do produto. Aqui foi as informações que eu pedi para o... Aqui, ó. O exato prompt que eu usei. Né? Você é um copywriter treinado por Eugene Schwartz. Então isso já enviesou, não é, a qualidade da escrita. Mas ainda assim, ali o que eu busquei é, cara, um texto muito cru, né? Muito básico, de fato, coeso com o nível de sofisticação do mercado. Então, aí eu falei, sua missão é criar 5 versões diferentes de copy e tudo mais, mas para efeito aqui. Aí eu pedi para ele, antes eu tinha pedido para ele criar esse produto hipotético, o entendimento aqui dos níveis de sofisticação, né? Coloquei aqui, resumidamente, né? A IA me deu isso. E a copy, ela deveria ser muito simples, ó, de 150 a 300 palavras. Eu nem falei que deve ser um e-mail, ou deve ser uma página de vendas, uma carta de vendas, um anúncio, nem nada do tipo. Eu apenas falei, escreva copy, tá? Então, eu estou trazendo mais a título de comparação e você depois deve fazer o experimento aí na sua casa, né? Deve fazer o seu experimento com o seu mercado, com o seu produto e tudo mais. Eu estou apenas jogando algumas ideias aqui para que você consiga melhorar a qualidade do seu conteúdo, melhorar a qualidade da sua copy, certo? Então, o comando de ouro, vamos dizer assim, que você pode usar, é justamente ativar esse conhecimento sobre o conceito dos níveis de sofisticação com a inteligência artificial. Não importa qual inteligência artificial você gosta de usar. Eu arrisco dizer que todas elas reconhecem e foram treinadas, inclusive, com o método ali, com os conceitos do Eugene Schwartz. Só que qual que é o detalhe? Cara, imagina, a inteligência artificial, ela tem uma infinidade de conhecimento, né, de informação que alimenta ali o seu jeito de operar, beleza? Esse conceito do Eugene Schwartz é bastante específico, não é? É bem próprio de quem, estuda copywriting e tal, não é tão trivial assim. O meu ponto é, se você não ativa esse conhecimento que a IA já tem sobre o Eugene Schwartz, sobre os níveis de sofisticação, ela simplesmente vai ignorar, ela não vai levar isso em conta, porque ela vai ter que selecionar um leque de informações limitado, porque ela não considera todo o conhecimento que existe no banco de dados dela. Né? Ela não ativa tudo de uma vez. Então ela vai ter algum padrão ali para reconhecer esses
o que deve ser ativado quando você pede para ela escrever uma copy. E, naturalmente, por padrão, isso não vem os níveis de sofisticação. Então, o comando é muito simples. É muito simples. Você pode começar a conversa, e eu tenho falado para os meus mentorados, né, para a galera da comunidade conteúdo.org, que ultimamente eu nem tenho usado tanto esses mega prompts. Eu tenho conversado com a IA simplesmente. Conversado. Eu vou desenvolvendo o meu raciocínio falando com ela, em vez de tentar fazer tudo one shot, né, como a gente fala, tipo escrever tudo de uma vez e mandar tudo para a IA para que ela resolva em uma resposta. Não, eu acho que eu consigo desenvolver melhor o que eu estou pensando através de uma conversa. E eu vou conversando com a IA, ela vai me perguntando, vai me respondendo, eu vou corrigindo e tal, não sei o quê. O que eu quero dizer? Você pode abrir aí a sua IA e você pode simplesmente perguntar: você conhece os níveis de sofisticação de mercado do Eugene Schwartz? E ela vai te responder. Ela fala: sim, conheço em profundidade. Não em interpretações superficiais. E ele vai explicando. Então, aqui, claro, já tem todo o contexto da minha conversa, mas ainda assim, ela deu a resposta. O que você pode fazer? Você pode começar a conversa com essa pergunta, porque você está ativando isso nesse contexto criado pela conversa. E a partir disso, você vai pedindo para ela escrever para o seu produto, para o seu público, para o seu conteúdo, como que você quer conduzir um lançamento. Enfim, o céu é o limite. O meu ponto aqui é usar esta ideia do nível de sofisticação, em primeiro lugar, para você tomar consciência disso. Para você ter isso em vista na hora que você vai produzir qualquer coisa, independente se você usa inteligência artificial ou não. Depois, você, ao passar para a inteligência artificial, é como se você temperasse toda a produção que você faz com o nível de sofisticação do mercado. Dessa maneira, a sua mensagem vai ser muito mais coerente, vai soar muito melhor para o público que vai recebê-la. Percebe? Então, dessa forma, esse é o comando de ouro. É você simplesmente acionar, né, e mostrar aqui, né, para o ChatGPT, para a inteligência que for, como que você quer. Agora veja, ó, eu li com você a copy nível 1. Vamos ver a copy nível 2 como é diferente. Eu sei exatamente como você se sente. Você já investiu em cursos caros, tentou anúncios que só drenaram o seu orçamento e continua vendo outros criadores crescerem enquanto você trabalha duro sem os resultados que merece. Não é sua culpa. Olha só que interessante. Então aqui ele já alivia a culpa hipotética, assim, possível, plenamente possível, de alguém que percorreu muitos anos no mercado, muito tempo no mercado, comprou muitas coisas, viu muita propaganda e agora está cético. Ele alivia a culpa do lead. E quem sabe, né, quem reconhece o famoso livro do Blair Warren, né, que diz que é a persuasão de uma frase, sabe por que isso daqui é tão importante. O problema não é sua falta de esforço ou talento. O sistema convencional de tráfego pago foi projetado para funcionar apenas para grandes marcas com orçamentos massivos, não para criadores independentes como nós. Olha que interessante. Então aqui ele declara, né, especificamente para quem se trata essa mensagem e o que há de diferente. Ele busca explicar uma causa raiz, ele busca explicar por que as coisas não funcionam, aliviando a culpa do público. Aí ele vem: depois de ajudar mais de 200 criadores de conteúdo e mentores a superar essa barreira, posso dizer com confiança, existe um caminho, mas é diferente do que todos estão ensinando por aí. Aí ela vem. A Camila, coach de carreira com apenas 2.800 seguidores, implementou nossa metodologia de 3 campanhas simultâneas e em 45 dias gerou 37.500 em vendas, investindo apenas R$18 por dia. O Marcos, que já tinha gastado R$15 mil em anúncios sem retorno, conseguiu 47 novos clientes em 2 meses após aplicar nosso método. Não vou prometer resultados mágicos ou instantâneos. Então, olha que interessante. Ele usa a prova social, isso de praxe, eu acho que em todos os níveis de sofisticação precisam ter. Claro que para os níveis mais avançados se torna obrigatório mesmo, né? Mais relevante. Mas depois de apresentar isso daqui, ele já traz: eu não vou prometer resultados mágicos ou instantâneos. O que ofereço é um sistema comprovado, testado por pessoas reais, como você,
que transformou anúncios de um gasto frustrante em um investimento previsível. Por R$ 9,97 você recebe o curso completo, acesso vitalício às atualizações, babá. Se você está cansado de promessas vazias, a fórmula de audiência paga foi criada para pessoas que, como você, merecem resultados reais após tantas tentativas sem sucesso. Vamos construir seu caminho um passo de cada vez. Então veja, eu não elaborei muito, né? Eu pedi para a própria IA criar um produto hipotético para dar vida a essas diferentes copies que a gente viu. Não vou passar cada um dos níveis com você, senão o vídeo ficaria muito longo, mas a gente viu o nível 1 e viu o nível 5 e viu a diferença gritante entre eles. E isso num texto corrido aqui de mais ou menos 250, 300 palavras. A mesma diferença deve ser aplicada para os anúncios, que é o principal ponto de contato inicial entre a sua mensagem e um público desconhecido. Então, tudo isso importa, tudo isso faz diferença. Como eu disse, o nível de sofisticação, quando você está produzindo, é esse tempero que envolve tudo, né? É aquilo que deve amarrar todas as peças. Você não deve perder isso de vista de jeito nenhum. Agora, a grande pergunta que fica é: qual nível de sofisticação você deve pedir para a inteligência artificial escrever para você? Aí diz respeito ao seu mercado, ao nicho que você está, né? Você não deve escrever sempre para o nível mais alto, não faz sentido, certo? Então, claro, você pode, a minha sugestão para responder essa pergunta é, você pode pedir para a própria inteligência artificial te guiar nesse processo. Tomar cuidado para ela não responder com alguns vieses, né? Mas a própria IA pode esclarecer para você. Outra opção é você entrar na minha comunidade conteúdo.org, lá nós aprofundamos no assunto. No momento da publicação desse vídeo, pelo menos eu ainda ofereço mentoria individual com todos os membros da comunidade. E se você, então, quer dominar essa criação de conteúdo, usar a inteligência artificial de uma forma estratégica, a comunidade é uma excelente pedida para você. Então veja, como pequenas mudanças no jeito que você usa a inteligência artificial fazem uma diferença gigante nos resultados que você tem com ela. É por isso que, hoje em dia, cara, assim, sinceramente, cada vez mais, eu realmente acredito que a inteligência artificial não tem mais essa de escreve de forma genérica, tem uma escrita, um texto sem alma, coisa do jeito. Se você usa a IA do jeito padrão, do jeito que ela vem de fábrica, tudo vai sair meio genérico, meio sem sal, né, meio sem graça. Agora, se você faz esses pequenos ajustes, e é isso que eu venho buscando trazer para o pessoal da comunidade, em alguns dos vídeos aqui no YouTube, as coisas mudam. Né? Então, ajuste o nível de sofisticação das suas copies e depois me conta o que aconteceu. Se você quiser se aprofundar, entre na comunidade, o link está aqui na descrição desse vídeo e eu vou te ensinar tudo isso com mais detalhes. E agora, se você quiser outra sacada que vai acelerar seus resultados, você pode assistir agora mesmo o vídeo que eu fiz sobre o ritual de 5 minutos para acelerar suas vendas. 3 tarefinhas que você faz entre as 9 e as 9h05 da manhã para acelerar as suas vendas. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!